na minha vida ainda está em andamento, através da sua misericórdia. Amém? Você que tem Bíblia, gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho a qual escreveu João. Seu capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11, nós faremos a leitura a partir do versículo de número 38. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 38 a seguir. Evangelho de João, capítulo número 11, versículo 38, será o texto a qual Deus falará aos nossos corações. Enquanto os irmãos acham, também quero trazer aqui a saudação dos irmãos da liderança da Igreja Porto André, da Igreja Pentecostal Israel em Chamas, ali no bairro do Pedro Neto, a toda a igreja, ao pastor Valdir, nossa irmã Tânia e aos demais irmãos. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 38 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a esta altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Glórias a Deus. Querida igreja, queridos irmãos que me ouvem nesta oportunidade, existem muitas coisas na vida que são questionáveis. Por outro lado, nesse tempo que nós estivermos nessa terra, vamos nos deparar com coisas inquestionáveis. De um lado, questionáveis. Do outro lado, inquestionáveis. Se por um lado existem coisas questionáveis e por outro lado inquestionáveis, isso quer dizer que as coisas questionáveis são coisas que nós temos a possibilidade de questionar. Por outro lado, coisas inquestionáveis não nos dá o direito e a oportunidade de questionar, porque elas são inquestionáveis. Quero aqui usar um exemplo bastante simples para a nossa compreensão de coisas questionáveis. Primeiramente, se amanhã, por exemplo, o pastor Valdir chegar para os irmãos e disser assim: irmãos, eu senti de Deus pintar a parede da igreja de verde. Alguns irmãos vão olhar para o pastor e dizer: pastor, estamos com o senhor, pode pintar de verde, estamos contigo. Por outro lado, outros irmãos vão ouvir a palavra do pastor e vai dizer: mas por que de verde? Por que essa cor? Poderia ser azul. Isto
quer dizer que esses irmãos, essas pessoas que quiseram escolher a cor azul, estão aqui na igreja questionando. Por que o pastor quer pintar de verde? Isso tem algum pecado? De maneira nenhuma. É apenas um questionamento. É apenas uma posição de palavras. É apenas uma opinião. Talvez de azul fique melhor. Isso não tem pecado nenhum nisso. Mas, por outro lado, poderíamos também falar aqui, irmãos, de coisas questionáveis ainda. Vou usar o pastor Valdir de novo. Se o pastor Valdir aqui decidir fazer uma campanha de oração, e aí o pastor fala: irmãos, no final de semana nós vamos fazer uma campanha de oração com o propósito de Deus te abençoar, Deus abençoar a sua casa, a sua família, Deus abençoar que você consiga um emprego melhor, para que você tenha uma condição financeira melhor, para que você possa ajudar a sua família. Os irmãos vão falar: pastor, estamos contigo, vamos orar. E quando você está aqui na igreja, você está aqui em comunhão com Deus, na oração, você está aqui, de repente acaba a oração, você olha para o lado e questiona: cadê o irmão fulano de tal? Por que ele não veio? Era para ele estar aqui nessa noite. Ele está precisando orar, ele está precisando buscar a parte de Deus, ele está precisando estar em comunhão. É um outro tipo de questionamento. Tem errado alguma coisa nisso? Claro que não. Mas é um outro tipo de questionamento. Então, queridos irmãos, eu aprendo nesse início desta mensagem que enquanto nós estivermos nessa terra, uma das coisas que mais nós vamos fazer é questionar. Uma das coisas que mais nós vamos fazer no nosso dia a dia é questionar as coisas. Agora, seguindo essa linha de pensamento, como eu disse, de um lado são coisas questionáveis, do outro lado são coisas inquestionáveis. E das coisas inquestionáveis eu quero colocar o dono desta igreja. Porque quando nós olhamos para Deus, não temos como questionar a Ele. Exemplo, temos como questionar o seu poder, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Temos como questionar o poder de Deus? Não. Temos como questionar a sua soberania, sim ou não? Não. Então, se porventura não temos como questionar nem o poder de Deus e nem a sua soberania, isso me dá a entender que nós devemos aceitá-lo do jeito que Ele é. E a Bíblia diz que foi dado a Ele todo o poder dos céus e da terra. A Bíblia nos diz que Ele é santo, que de eternidade a eternidade Ele é Deus, imutável, incomparável, misericordioso, amoroso com aqueles que Ele ama. Então, se não tem como questionar a Deus porque Ele é imutável, Ele jamais muda, isso quer dizer que se Ele tem todo o poder dos céus e da terra, isso quer dizer que Ele não precisa de ninguém para realizar alguma coisa. Isso quer dizer que Ele não precisa de apoio de ninguém para realizar as suas obras. Porém, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que apesar de Ele ser soberano, apesar de Ele ser perfeito, ter o poder dos céus e da terra e debaixo da terra, Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de sermos participantes das suas obras. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu pedi para Deus alguns exemplos bíblicos, e eu gostaria de deixar nesse altar isso. O primeiro se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 9 a seguir. A Bíblia vai falar a respeito de um homem chamado Noé. E no capítulo de número 6, queridos irmãos, há um momento da Bíblia a qual Deus está triste. Triste com quem, pregador? Com a humanidade, com o ser humano, com a criação. Pois se você voltar no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, vai dizer que Deus
olha para o coração do ser humano e percebe que o coração e a mente do ser humano, ou seja, da sua criação, estava pervertido, estava corrompido. Em outras palavras, quando Deus olha para o coração do ser humano, naquela época, Ele percebe que só tinha maldade dentro do coração do homem. E quando eu digo homem, aqui eu estou dizendo de uma forma geral, tanto homem quanto mulher. Deus olhou para o coração do homem e do ser humano e diz: o coração do ser humano está pervertido completamente. Deus se entristece naquele momento. Diz a Bíblia que Deus se entristece tanto que agora Ele tem que tomar uma atitude. Em Gênesis capítulo 6. Só que naquela época, Deus, com seu olhar, que enxerga muito mais do que nós, no meio daquele povo, no meio daquela multidão de pessoas, Ele encontra um homem chamado Noé. E diz a Bíblia que Deus achou graça na pessoa de Noé. E Ele decide fazer o que a igreja? Um acordo. Os irmãos vão entender onde Deus vai falar ao teu coração aqui nessa noite. No começo da mensagem eu disse que Deus, apesar de Ele ser soberano, poderoso, controlador de todas as coisas, poderia simplesmente fazer tudo sozinho, sim ou não? Sim. Poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Sim. Ele pode, se Ele quiser, mas Ele nos permite ser participantes. Ele olhou para Noé e disse: Noé, quero fazer um acordo contigo, quero fazer uma aliança contigo. É, Senhor? É. Eu estou vendo que nesta geração só você tem me agradado com a sua atitude. A partir de hoje, Noé, quero entrar em um acordo contigo. É, Senhor? É. E qual é o acordo, Jeová? Eu vou fazer o seguinte: eu estou pensando em fazer um plano aí, mas eu preciso da sua ajuda. É, Senhor? É. Eu estou querendo trazer um dilúvio sobre a terra, mas eu preciso de alguém para construir uma arca. Tá fechado? Tá fechado. Topa fazer a arca para mim? Topa, Senhor. E diz a história que Noé então faz a arca para Deus. E diz a história que demora 120 anos para que a arca pudesse ser construída. Deus estava dizendo para Noé assim: ó, Noé, eu preciso tomar uma atitude na questão do pecado da humanidade. Mas eu posso fazer sozinho. Mas eu quero te dar a oportunidade de participar dessa obra comigo. É por isso que Deus disse para Noé: Noé, faz a arca. Em outras palavras, Noé, você não vai ficar no braço cruzado não. Eu quero que você participe comigo desta obra. Deus está dizendo já aqui nessa noite, para você conseguir algo da parte de Deus, primeira coisa, profeta, descruze esses braços. Descruze esses braços, porque Deus não vai dar nada de mão beijada para ninguém. Deus estava dizendo para Noé assim, ó: Noé, eu vou trazer o dilúvio e você construir a arca. Noé construiu a arca, mas quem trouxe o dilúvio foi Deus. E quando chegou a hora, Deus disse para Noé: chegou a hora. Agora, sabe o que você vai fazer? Entra na arca com a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Entra na arca que eu vou acabar com tudo isso. Preciso resolver isso. Mas a grande questão disso, meus irmãos, nesta noite, é que Deus estava disposto a fazer uma parceria com Noé. Deus estava disposto a fazer uma sociedade com Noé. Deus podia resolver tudo sozinho, mas Ele disse: não, Ele é fiel a mim, eu vi graça nele, portanto eu vou permitir que ele participe desta grande obra. Noé construiu a arca, mas quem trouxe o dilúvio foi Deus. Ou seja, Deus está fazendo a parte dele, mas está esperando Noé fazer também a dele. Glória a Deus. Quer milagre da parte de Deus? Primeira coisa que você tem que fazer: descruza os braços.
descruza os braços. E depois, pregador, o que eu faço? Faz a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Aleluia. Deus cumpriu a sua palavra. Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. Mas Noé também fez a sua parte. Construiu a arca. Demorou? Demorou. Noé talvez pensou em desistir? Talvez pensou em desistir. Mas se manteve fiel a Deus. Precisou somente de uma palavra e obedeceu. Glória a Deus. 120 anos labutando, trabalhando na arca, porque ele acreditava que Deus era fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Deus fez a sua parte, Noé também fez a sua. E tudo isso que nós contemplamos no livro de Gênesis aconteceu. Mas o segundo exemplo que eu quero aqui compartilhar com os irmãos está em Êxodo capítulo 14, do versículo 21 a seguir. Agora a Bíblia vai mencionar um homem chamado Moisés. Moisés estava numa situação muito complicada, pastor. A Bíblia diz que o exército de Faraó estava atrás do povo israelita. Moisés estava na liderança para conduzir aquele povo, para fugir do exército dos egípcios. Os israelitas estavam tentando fugir de Faraó e dos egípcios. E eles estavam com um grande problema. E qual era esse problema, pregador? É que na frente deles havia o mar. Atrás, exército egípcio. Faraó. Moisés no meio, tentando resolver a situação. Só que mais uma vez Deus quis fazer uma parceria da Bíblia. E desta vez, Deus quis fazer uma parceria com Moisés. Ele disse assim, ó: Moisés, o negócio é o seguinte, eu estou vendo que o exército de Faraó está aí atrás, está querendo pegar os israelitas, destruir eles, acabar com eles, matar eles. Mas sabe de uma coisa, Moisés? Eu não vou deixar isso acontecer não, porque o povo é meu. O povo é meu. E eu vou mostrar para você agora, Moisés, que eu sou Deus. Que eu abro o caminho aonde não tem porta. Moisés, faz o seguinte, Moisés. Pois não, Senhor. Pegue a tua vara. Sabe a sua vara? Sim, Senhor. Pegue a tua vara e estenda a mão sobre o mar. Para quê, Senhor? Porque quando você fizer isso, você vai pegar a tua vara e vai estender sobre o mar. E depois, Senhor, eu vou abrir caminho no meio das águas. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo ao teu coração aqui nessa noite? Quando você se deparar com uma porta fechada, com um mar à sua frente, Deus vai agradar do céu e vai abrir caminho no meio das águas para você passar. Porque Ele continua sendo o Deus do impossível. Aleluia. O mesmo Deus que estava com Noé, estava com Moisés, está aqui nessa noite. Nessa terça-feira, Ele está aqui. Ele está dizendo ao coração de alguém: você tem se deparado com muitos obstáculos na sua frente. Você tem pensado em voltar para trás. E quando você olha para trás, o exército inimigo está atrás de você. Mas a ordem de Deus para alguém aqui é: olhe para frente. Mesmo que você não está vendo o mar aberto, eu vou descer do céu e vou abrir o caminho para você. Aleluia. Deus então disse para Moisés: Moisés, faz o que eu estou mandando, porque profeta de verdade, homem e mulher de Deus de verdade, obedece o que Deus manda. Moisés então pegou a sua vara, estendeu sobre o mar, e de repente diz a Bíblia que veio um vento forte e abriu o poder de Deus, o caminho do meio das águas. O povo de Israel atravessou o mar vermelho em seco. O exército de Faraó, os egípcios, tentaram alcançar os israelitas,
Mas diz a Bíblia que quando eles estavam no meio, que o povo já tinha passado, Deus disse para Moisés novamente: Moisés, agora faça mais uma vez aquilo que eu te mandei. Estenda a sua mão, pega a tua vara e estenda sobre o mar. E a Bíblia diz que quando Moisés fez isso pela segunda vez, as águas voltaram e cobriram o exército inimigo. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, o povo alcançou a vitória e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Porque o objetivo de toda luta ou toda vitória é que o nome do Senhor vai ser adorado e glorificado. Toda vez, no final, quem vai ser glorificado é Deus. Quem vai ser adorado é Deus. Porque Ele controla todas as coisas. Porém, permite nos dar a oportunidade de sermos participantes das suas grandes obras. Agora, meus irmãos, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 19, a Bíblia vai dizer agora que surge um homem, um grande homem de Deus, chamado Elias. Elias estava também em uma grande situação de perigo, pois ele estava diante de Acabe, e ele disse assim para Acabe: Acabe, fala para os profetas de Baal, me encontrar no Monte Carmelo. E diz a Bíblia que era mais de 400 profetas. E diz o texto sagrado que Elias dá essa ordem, e diz a Bíblia que eles se reúnem juntamente com o profeta no Monte Carmelo. E eles disseram para Elias, quando eles estavam ali: o que nós vamos fazer aqui? E a Bíblia responde. Aqui eu quero imaginar essa situação. Os profetas chegando no Monte Carmelo, talvez um olhando para o outro e dizendo: o que nós estamos fazendo aqui? Aí o profeta Elias disse: olha, vocês estão aqui, eu te chamei aqui, vocês todos, porque agora vocês vão participar de um sacrifício. Pega aí 2 novilhos, vocês vão cortar um e eu vou cortar outro. Mas não taca fogo no altar, hein? Corta em pedaços, e aí vocês vão clamar o seu Deus. E quando vocês clamar o seu Deus, após isso eu vou clamar o meu Deus. E quem responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. E diz a Bíblia que o profeta Elias então dá a oportunidade para os profetas começarem. E aqui, para a gente não chover no molhado, os irmãos conhecem o texto, diz a Bíblia que os profetas de Baal então começam a preparar ali o holocausto para o sacrifício, para clamar ao Deus deles. E eles ficam de manhã até ao meio-dia. E ao meio-dia o profeta Elias começa a dar risada, a zombar deles. Por quê? Porque eles ficaram várias horas ali clamando a Deus, o Deus deles, e não houve resposta nenhuma. Só que aí, quando chegou a vez do profeta Elias, há uma sociedade aqui também. Há um acordo de Deus com o profeta. E sabe qual que é esse acordo? O profeta ajeitou o altar e orou a Deus. Mas quem que ia consumir o holocausto? Quem era? Mais uma vez Deus estava falando para o profeta assim: ó, profeta, faz a sua parte e deixa que eu faça a minha. Arruma o altar, arruma da forma correta e ora a mim. E consumir o holocausto deixa comigo. E Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite: ó, arruma o seu altar e ora, e veja o que eu vou fazer. Eu vou consumir esse sacrifício que você está fazendo, e o meu nome vai ser adorado. O profeta arrumou o altar, orou, e Deus consumiu o holocausto. Mas não para por aí, irmãos. O último exemplo, antes de entrar na mensagem, está agora em Jeremias capítulo número 1, aonde Deus faz um acordo com um profeta
mesmo antes de ele existir nessa terra. Você já viu isso? Você pode fazer um acordo com o presbítero Edson, porque ele está aqui nessa terra. Você está vendo ele. Você pode chegar nele e falar: irmão, quero fazer um acordo contigo. Quero fazer uma sociedade com você, porque você está vendo ele. Mas Deus vai além. Ele fez um acordo com o profeta antes mesmo de ele nascer. Glória a Deus, aleluia. Ele disse assim para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi, eu te vi antes mesmo de você nascer. E antes mesmo de você nascer, eu já estava aqui fazendo uma sociedade contigo antes de você vir à existência. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você seja meu profeta. É, Senhor? É. Só que o profeta Jeremias disse assim para Deus: Senhor, mas como eu vou ser seu profeta? Como eu vou ser contribuinte com esta grande obra que você está querendo fazer? Que o Senhor deseja realizar? Se eu sou uma criança, eu não sei falar. Se eu não consigo chegar na frente de ninguém e transmitir a tua palavra. Pois é, Deus estava dizendo para ele aqui, ó: eu quero fazer um acordo contigo. Eu trago a mensagem e você só faça uma coisa, ó: abre a boca. Jeremias, fica tranquilo, o acordo é esse. Eu trago a mensagem, você abre a boca, aquilo que estiver na sua boca eu vou colocar, e quando você estiver diante das pessoas, você vai falar aquilo que eu te ordenar. Glória a Deus. E Deus está dizendo aqui, ó, que quer fazer parceria com alguém, quer fazer sociedade com alguém, porque Deus, ele não é funcionário de crente, mas é sócio de crente na terra. Ou seja, Deus vai fazer a parte dele, mas está esperando você fazer a sua. Glória a Deus. E será que tem alguém aqui nessa noite que vai fazer a sua parte? Aleluia. Deus está dizendo para Jeremias: ó, Jeremias, só abra a boca, a palavra eu vou colocar. Não se preocupa com o que você vai dizer. Senhor, o povo de Judá me odeia. Os reis, os líderes de Judá não podem me ver na frente. Pois é, é verdade. Eles não podem te ver na frente, não te suportam. Mas quando você abrir a boca, aleluia, quando você obedecer a minha palavra, quando você fechar esse acordo comigo, você só vai abrir a boca e deixa o resto comigo. O resultado eu que faço. E diz a Bíblia que o povo de Judá odiava o Jeremias. Mas Deus disse algo tão maravilhoso e está dizendo para você assim, ó. E disse para Jeremias: quando você abrir a boca, eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Eu estarei contigo onde você colocar a planta do seu pé. Não se preocupa, abra a boca, Jeremias. E Deus está dizendo: meu servo, minha serva, se preocupe em só abrir a boca e deixa o resto que eu faço. Se preocupa em obedecer a minha voz, que aquilo que você tem que falar, eu vou colocar na tua vida. E quando você obedecer a minha ordem, o acordo está fechado, eu farei a minha parte e você vai estar fazendo a sua. Aleluia. E Deus está dizendo: tem alguém aqui nessa noite que vai fazer a sua parte? Tem alguém aqui? Porque nós temos o costume de querer pedir, pedir, pedir e esperar cair do céu. É claro que cai do céu, mas nós queremos esperar cair do céu de mão beijada. Queremos que caia do céu enquanto nós estivermos com os braços cruzados. E Deus está dizendo para alguém aqui, ó: quer milagre, quer restauração, quer bênção? Primeira coisa, descruza esses braços. Descruza esses braços. Coloca a mão para trabalhar, rapaz. Coloca a mão para trabalhar, varoa. Porque eu tenho para te dar, mas eu preciso que você seja participante comigo. Eu preciso que você seja participante dessa grande obra que eu tenho na tua vida.
Porque quando você se posicionar para ser contribuinte, o mal não vai te impedir de alcançar a vitória. Mas precisa estar disposto. Quer ser pregador? Estude a palavra. Quer ser cantor ou cantora? Estude os hinos. Faça a sua parte. Seja contribuinte. Faça o melhor para Deus. Faça de alguma forma que o nome do Senhor vai ser glorificado. Não espere cair do céu. Porque quando você tiver os braços cruzados, Deus vai fechar a janela do céu para você. Mas se nessa noite você estiver disposto a abrir os braços e disser: Senhor, pode contar comigo, a bênção virá para a tua vida em nome de Jesus. O profeta Isaías foi sócio de Deus na terra. Isaías capítulo 6 vai dizer que Deus estava também querendo fazer uma grande obra. E mais uma vez ele estava dando a oportunidade do ser humano participar dessa grande obra. E a Bíblia diz que no capítulo 6 de Isaías, Deus faz uma pergunta retórica. Você sabe o que é pergunta retórica? É a pergunta que já sabe a resposta. Deus bradou do céu e disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Naquele momento só tinha Isaías. Deus sabia que eu só tinha Isaías. Mas ele disse isso esperando que Isaías se posicionasse. Ele estava esperando que Isaías dissesse com a sua própria boca: eis-me aqui, Senhor. Porque Deus ele já sabe o nosso futuro. Deus já sabe o nosso amanhã. Sabe exatamente o que nós vamos fazer amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Mas Ele está esperando, sair da nossa boca. Apesar de Ele saber. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se posicionou e disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. É você, Isaías? Sou eu. Então vá lá e faça aquilo que eu estou te ordenando. Pregue a minha palavra para esse povo. Porque o que eu vou fazer, lhe tire não, ambos os ouvidos. Mas, pregador, o que tem a ver tudo isso que você disse até agora com esse texto de João capítulo 11? É que a Bíblia vai falar de um homem chamado Lázaro. E esse texto é bastante conhecido por todos nós. E vale destacar alguns pontos importantes desse texto. E o primeiro deles é bem no primeiro versículo, no capítulo 11. Do anúncio que a Bíblia faz sobre a enfermidade de Lázaro, até Jesus chamar Lázaro para fora do sepulcro, nesse espaço de tempo, de quando a Bíblia menciona sobre a enfermidade, sobre Lázaro estar enfermo, até Jesus chamar ele para fora, para trazê-lo novamente à vida, são 44 versículos. Quantos versículos, irmãos? 44. Quantos versículos? 44. Isso quer dizer que muita coisa aconteceu, desde o anúncio da enfermidade até Jesus dar o grado e dizer: vem para fora. 44 versículos. E no versículo de número 6, é interessante nós frisarmos e lembrarmos que no versículo de número 6 do capítulo 11, vai dizer que quando Jesus fica sabendo que Lázaro estava doente, ou seja, estava enfermo, Jesus, entre aspas, não faz absolutamente nada. É interessante isso. A Bíblia diz que quando Jesus ouve que Lázaro estava doente, Jesus decide ficar 2 dias no mesmo lugar, ali parado. E o texto é bem claro em dizer que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Ou seja, ele
amigos chegados de Jesus, amigos íntimos, amigos de confiança pelo Mestre. E quando Jesus ouve que Lázaro estava doente, diz o texto que ele ficou parado 2 dias. Onde ele estava, é interessante isso. E a Bíblia explica por quê. Primeiro, a enfermidade de Lázaro não era para a morte, é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Segundo, Jesus decide ficar 2 dias no mesmo lugar, para que agora os discípulos pudessem crer nele, naquilo que iria acontecer. Só que é interessante, queridos irmãos, que apesar de Jesus amar Lázaro, Marta e Maria, ele decide ficar no mesmo lugar. E eu aprendi uma lição aqui, que Jesus me ama e te ama, mas as coisas não acontecem no nosso tempo, mas acontecem no tempo dele, mesmo ele nos amando. Porque o nosso tempo temos a possibilidade, a probabilidade de não estar preparado para receber aquilo que Deus quer nos dar. Mas no tempo de Deus mesmo, Ele nos amando, quando chegar a hora no tempo dele, estaremos preparados para receber tudo aquilo que Ele reservou para nós. E Deus está dizendo: olha, eu te amo muito, mas ainda não é a hora, ainda não é o tempo, você não está preparado. E com esta palavra Deus está dizendo: se prepare, porque quando chegar a minha hora, aleluia, quando chegar o meu tempo, vão se levantar contra você, o inferno vai tentar te derrubar, as pessoas à sua volta vão tentar te impedir, mas quando chegar a hora, o meu tempo, tudo vai cair por terra, porque é o meu tempo na tua vida. E tudo aquilo que eu te prometi, eu vou te dar, mas quando você estiver preparado. Tem alguém que quer ficar preparado aqui? Tem alguém? Tudo aquilo que Deus te prometeu, aleluia, desde quando você aceitou Jesus, vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Pode acontecer o que for. Se você permanecer de pé, firme, na casa de Deus, sendo fiel ao Senhor, em tudo aquilo que Ele te ordenar, mesmo que você estiver no vale, mesmo que você estiver no deserto, vai acontecer palavra por palavra, pois a Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Todo-Poderoso jamais passará. Aleluia. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que crê nessa palavra? Receba essa palavra dessa noite. Jesus decide ficar 2 dias no mesmo lugar. É interessante. Ele fez isso para que o nome dele pudesse ser glorificado. Segundo, para que os discípulos, ou seja, aqueles que estavam à sua volta, pudessem crer. E quando você passa por alguma luta, uma das coisas que naturalmente aqueles que estão à nossa volta questionam, fazem a pergunta é: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que não resolve o seu problema? Olha aí, você está doente, você está desempregado, cadê o teu Deus que você serve? Você está sendo fiel a Ele, cadê Ele agora nessa hora? E hoje eu ouvi uma frase muito linda sobre isso, que fizeram a pergunta: onde está o teu Deus? Aí responderam: no mesmo lugar de sempre. Aonde? No controle de tudo. Aleluia. Ele continua no mesmo lugar. Aonde, pregador? No controle de todas as coisas. Ele jamais perdeu o controle sobre a nossa vida. Mesmo que estivermos no vale, no deserto, na prova, Ele continua no controle de tudo. Aleluia. Ele está no controle. Mesmo que às vezes achamos que tudo está fora do controle sobre a nossa vida, Ele permanece fiel. Jesus então ele decide ficar 2 dias no mesmo lugar, mas agora ele toma uma atitude. Já que ficar 2 dias no mesmo lugar
era para que o nome do Senhor fosse glorificado e os discípulos pudessem crer. Agora Deus decide fazer alguma coisa. E diz o texto que Jesus então vai rumo a Lázaro, rumo aonde ele estava. E o versículo 41 do capítulo 11, eu enxergo 3 atitudes de Jesus. A primeira atitude, que quando Jesus chega no lugar aonde Lázaro estava, que preciso aqui frisar isso, estava lotado. E pensa num ambiente pesado, pois não era um ambiente de alegria, não era um ambiente de felicidade. Eles estavam se deparando com um momento de tristeza, pois Lázaro, que era uma pessoa, acredito eu, bastante conhecida e bastante querida, porque nós não podemos dizer assim, porque diz a Bíblia que estava lotado de gente. Pode ser uma possibilidade, irmãos, que naquele dia, de um lado poderia estar pessoas que estavam chorando de tristeza pela morte de Lázaro, mas por outro lado, uma possibilidade, tá? Uma possibilidade de outras pessoas estar ali somente para ver o circo pegar fogo. Dizer, ah lá, morreu, porque merecia. Ah lá, está morto, porque não era uma pessoa boa. E eu preciso te dizer isso, Deus toca no meu coração para dizer isso. Que quando você estiver na prova, de um lado, muitas pessoas vão se entristecer com você pelo seu momento, vão chorar contigo. Mas por outro lado, vão ter pessoas que vão olhar para dizer, ó, tá vendo? Está passando por isso porque merece. Está passando por isso porque é desobediente, não é fiel a Deus. Mas quando Jesus chegou naquele lugar de tristeza, Jesus chegou para acabar com aquela tristeza. Jesus chegou naquele lugar para acabar com tudo aquilo, para tirar a tristeza e substituir a tristeza em alegria. E tem aqueles que possivelmente estavam ali desejando se alegrar naquele momento, iriam ter que reconhecer que o Salvador, o Santo de Israel, estava ali para trazer alegria sobre o coração daqueles que estavam presenciando aquele momento. Jesus estava então ali, e eu enxergo 3 atitudes. A primeira atitude que Jesus teve, quando ele chegou diante do túmulo, diante do sepulcro, diante daquela situação, é tirar a pedra. Essa é a primeira atitude de Jesus. E eu fiquei pensando, queridos irmãos, se os irmãos lembraram do começo da mensagem que eu disse, Jesus, o nosso Deus, soberano, controlador de todas as coisas, perfeito, inquestionável em tudo que faz e tudo que vai fazer, que não precisa de ninguém para resolver alguma situação. Porque ele, quando chegou ali, não tirou a pedra. Você já parou para pensar isso? Porque quando Jesus chegou ali, ele não chegou ali vendo a situação, o ambiente pesado de tristeza, e ele mesmo foi vacilar e tirasse a pedra. Por quê? Ele não tirou. Porque tirar a pedra é fácil. Jesus, ele não faz coisas fáceis. Ele é especialista em fazer coisas impossíveis. Por isso que ele deu a oportunidade daqueles que estavam à volta ser participantes da grande obra que estava por vir. Ele disse, ó, vai lá, tira a pedra. Por que, Senhor? Porque o possível vocês podem fazer, mas o impossível só eu posso. O fácil vocês conseguem, o possível está ao alcance de vocês, mas o impossível só eu posso fazer, porque eu não divido a minha glória com ninguém. É por isso que aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você acha que é difícil, é fácil. Deus está dizendo, ó, o possível faz, mas o impossível deixa que eu resolva.
Primeira atitude de Jesus então é dizer: tirai a pedra. E quando aqueles que estavam ali tiraram a pedra, surge a segunda atitude de Jesus. E a segunda atitude de Jesus é fazer isso aqui, ó. Olhar para o céu. Por que, pregador? Porque quando chega a nossa vitória, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o céu. Por quê? Porque nós estamos alcançando a vitória não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso merecimento, mas é porque Ele está nos dando a oportunidade de receber aquilo. Então, quando você descruzar os braços, fazer a sua parte, fechar um acordo com Deus aqui hoje, quando a vitória chegar, sabe o que você vai fazer? A primeira coisa, grave isso. Um dia você vai lembrar. Primeira coisa que você faz, olha para o céu, levanta a mão para o alto e reconheça que só agora você só está recebendo isso da parte de Deus porque Ele está permitindo. Quando alcançarmos a vitória, que possamos ser humildes de reconhecer que só estamos recebendo porque Ele está permitindo e é da vontade dele. Jesus estava para fazer uma grande obra, mas olha a humildade do mestre. Olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço por sempre me ouvir. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu pedi mais uma vez por causa deles, para que eles pudessem crer que tu me enviaste. Primeira atitude, tira a pedra. Segunda atitude, agradecimento. Olhar para o céu e agradecer a quem merece toda a honra e toda a glória. Agradecer ao Pai por aquilo que iria acontecer. Terceira atitude de Jesus é